BMC News, informação que gera valor. De volta aqui na nossa programação, 12:06. A gente recebe agora ele, professor querido aqui da BMC News, Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais. Seja muito bem-vindo, professor. Mais uma semana aqui com a gente. Hoje, uma sexta-feira importante com muitos assuntos para a gente debater. Não, prazer conversar com você, Paula. Tudo bem? Tudo ótimo. Professor, em primeiro lugar, né, vamos começar essa ida de Lula à China. A gente já tem informações que pelo menos 15 acordos já estariam ali assinados. Tem uma lista de pelo menos, acho que são 20, mas 15 já estão aí, né, firmados, incluindo exploração espacial e comércio, agricultura, comunicação. Em primeiro lugar, queria entender, né, a sua visão, como que você vê esses acordos, os benefícios para nós aqui no Brasil e se pode, né, de alguma forma mostrar, trazer uma sinalização do Brasil muito mais próximo à China, uma importante, né, economia parceira do Brasil aqui, parceira comercial, mas ao mesmo tempo ali sinalizar, né, uma dependência maior do Brasil em relação à China. Olha, Paulo, eu não vi os memorandos, né? Eu vi assim só a explicação, o termo do memorando, então não sei a profundidade do que vai ser objetivo do acordo. Mas a impressão que eu tenho é que os memorandos tratam mais de ar quente do que qualquer coisa, viu, Paula? No sentido de que eu não vi ali, eu acho que esse que é o grande problema de um governo que não tem uma estratégia definida com relação àquilo que pretende alcançar. E também pelo fato de que você não tem plano, não é? Então, o que seria importante, e a gente já conversou sobre isso várias vezes, é que o Brasil tivesse claramente pré-determinado os projetos que são importantes, né? Quanto que o Brasil gostaria que a China investisse efetivamente no país nos próximos anos e o que o Brasil faria de diferente para atrair esse investimento chinês no país. A gente viu muito memorando e geralmente, quando a gente vê muitos desses memorandos, pouca coisa efetivamente se transforma em realidade. Se quer aí fazer uma questão de tecnologia com relação ao espaço e com relação aí a algumas outras coisas, mas eu não vi assim, inclusive programação de televisão, a troca cultural de programação de televisão. Eu falei, o Brasil precisa passar dessa fase e um país que tem necessidade de porto, aeroporto, ferrovia, hidrovia, um acesso ao Pacífico, aumentar sua renda per capita, que vem estagnada há muitos anos, e tem a oportunidade de conversar e fazer parte de um bloco com um país que tem, nos últimos 40 anos, dado lições ao mundo com relação à infraestrutura e logística, é uma perda aí de oportunidade. Então, embora o Brasil tenha, e o presidente Lula e o governo atual tenham adotado aquela mesma a história do presidente Biden, de que, lembra, o presidente Biden dizendo a América está de volta, e agora você ouve o Brasil dizendo que o Brasil está de volta, a retórica é a mesma, mas o fato é de que nós, aí, na minha humilde opinião, perdemos a oportunidade por não termos claro de uma maneira muito evidente aquilo que o Brasil quer desse relacionamento. Professor, né, trazendo aqui uma outra possibilidade, né, atrair mais investimentos chineses ao Brasil, algo aí muito favorável, inclusive, para o governo atual, né, o governo brasileiro, que precisa mostrar que tem capacidade de atrair investimentos, né? Lula, tanto no governo 1 e 2 dele, se beneficiou muito, principalmente em relação às commodities, a um cenário muito macro. Ter, né, a China muito mais próximo é favorável para o crescimento brasileiro. Isso acho que é um fato até incontestável, né? Conseguir aumentar, de repente, ele está batendo muito até na tecla ali do setor agro agora, nessa carteira de exportação do agronegócio, é uma base que atacou muito Lula, que se for contemplada, pode ser aí um ganho para a imagem do presidente. Mas esse ganho, né, teoricamente, eu queria entender na sua visão, essa aproximação, né, vamos dizer assim, da China, alguns cientistas, até políticos que eu estava lendo aqui recentemente, dizem que
que isso pode deixar o Brasil isolado, estar mais próximo da China neste momento, onde parece já haver uma própria guerra fria, talvez o termo assim usado, entre Estados Unidos e China, Estados Unidos diminuindo até em relação à dependência da China. A gente falou ontem, a Apple já está aumentando a produção do iPhone na Índia, tirando isso, né, da produção da China. A gente vai vendo um momento onde, se tocar no assunto do enfraquecimento da moeda americana, como Lula fez, isso pode deixar o Brasil isolado, mais próximo e dependente da China? Paula, olha, vou dourar a pílula, tá bom? Nessa história toda. Vamos pensar assim, só de projeção. O crescimento da China tem um impacto global muito grande, principalmente se o governo chinês manter, como tem mantido, uma meta de crescimento da renda per capita chegando em 2049, que é virando a esquina, hein, daqui a 26 anos, há uma meta de renda per capita de 20 a 25 dólares por cidadão chinês. Você vai ter aí na China o maior mercado consumidor, o maior mercado de classe média consumidor da história da humanidade. Agora você vem dizer, alguém vem falar que, não, nós vamos ficar isolados. Olha só, nós temos um acordo com a União Europeia que não sai do papel porque a reclamação é da questão ambiental e porque os agricultores franceses se sentem prejudicados por uma eventual competitividade do Brasil. E obviamente que este constante preocupação com os Estados Unidos, o que os americanos vão pensar, nós não podemos esquecer de uma coisa, Paulo, o Brasil é concorrente dos Estados Unidos na questão agrícola quanto à China. E a China só comprou produtos brasileiros porque eles ficaram com medo de os americanos repetirem a mesma coisa que fizeram na Guerra Fria com relação à União Soviética. A gente tem que ter claro isso. Nós somos concorrentes dos norte-americanos no fornecimento com a China. E obviamente que a China tem um relacionamento muito importante, muito mais relevante com os Estados Unidos do que com o Brasil, porque o maior mercado consumidor de produtos chineses são os Estados Unidos. Então, existe uma ideia de protagonismo, de relevância do Brasil nesse sentido, que não corresponde à realidade dos fatos. A China tem interesse de manter o Brasil dentro da sua área de aproximação, mas não pense que vai ser aí aquela questão de você ter de ficar 100% o tempo inteiro apoiando os chineses, como muitas vezes é requerido pelos próprios europeus. Veja, os países europeus, o próprio Macron, o próprio presidente da França, disse que precisa repensar o relacionamento com os Estados Unidos da América, justamente em razão da dependência que todos os países europeus têm, porque têm bases militares norte-americanas e não têm opção de tomar medidas de maneira diferente. Então, a gente cria um circo aí dizendo que não, vamos criar aí uma dependência da China. Não vai criar dependência da China, é até importante para nós que essa dependência não ocorra, porque nós vamos crescer economicamente e para o Brasil, quanto maior o seu crescimento econômico, que não esteja concentrado na mão de alguns, e você tem aí uma estratégia maior de divisão de renda e de crescimento do país, o Brasil cresce junto. Não é uma opção ou outra, escolher Estados Unidos ou Europa, claro, ou a China. A perspectiva é muito clara. Nós temos que apostar em quem está crescendo e quem vai crescer e qual é o potencial maior de crescimento para o mercado brasileiro. Senão a gente fica nesse alinhamento ideológico, como o governo anterior fez, porque tinha um bloqueio intelectual e ideológico com relação à China, e apostou claramente ali numa carta com a União Europeia, fez um acordo que não saiu do papel, né? Demorou 20 anos negociando, assinou o acordo e o acordo não sai do papel, e aí achava que com a proximidade dos Estados Unidos a questão do comércio bilateral fosse crescer, e não cresceu. Então, e se você olhar de 2020 para 2023, o comércio brasileiro com a China foi de 100 bilhões para 174. Então me explica, por que essa preocupação que a gente fica nessa questão, não temos que agradar os norte-americanos, porque senão eles vão parar de tratar o Brasil da maneira como nos vem tratando, não só agora, mas há décadas. Uhum. Professor, boa tarde, prazer falar contigo. Tudo bem, Gani? Tudo bem. Eu gostaria que o senhor avaliasse se o senhor é a favor ou contra a tirada da isenção de $50 dos produtos que vêm desses sites chineses
para o Brasil, que acaba sendo aí um aumento da tributação. Por exemplo, essa sua jaqueta aí da Shein, que você comprou na Shein, você pagaria mais caro, é ou não é, professor? Olha, não foi de lá, mas... não foi de lá. Mas veja só... Ó, professor! Mas veja só, mas eu posso dar um exemplo aqui clássico, né? Ó, eu vou até pegar aqui, desculpa, Gani, eu sei que é... Mas olha, eu gosto muito de agenda, tá bom? Gosto muito de agenda. Certo. E eu compro sempre agenda. E eu comprei essa agenda aqui, é de um fornecedor americano, né? E aí eu descobri uma coisa, velho, eu paguei $100 na agenda, quando eu fui pegar aqui na FedEx, eu paguei quase R$2.000, porque tinha 60% de imposto cobrado sobre o courier. E aí você tem, a gente cobra imposto, o IVA de transporte, não o IVA, a gente cobra ICMS do transporte aéreo feito no exterior, em outro país. Então, nós temos, assim, o cidadão brasileiro, coitado, que consegue sobreviver, é uma agenda de $130. E aí você vai fazer toda essa avaliação do governo brasileiro e ninguém está nem aí. Né? Então, este ímpeto arrecadatório só prejudica o Brasil de uma maneira fora do normal. Então, o que acontece? A gente vai perdendo uma série de coisas. E achar que vai ser este imposto que vai promover a industrialização do Brasil é o maior equívoco que eu já ouvi na minha vida. A indústria brasileira não cresce porque ela não consegue ter competitividade internacional. E ela não tem competitividade internacional porque primeiro precisa investir, primeiro precisa melhorar e precisa ter produtos que sejam disruptivos, porque se você quiser concorrer com a China em matéria de produtos baratos, ou não só com a China, com a Malásia e o Vietnã, a gente precisa fazer a lição de casa e investir muito na questão da infraestrutura. Então, é mais uma ladainha achando que cobrando o imposto sobre um negócio de $50 vai alterar tremendamente a estrutura tributária do país. É a mesma coisa que você tem, Gani, eu não sei qual é a limitação agora, mas aquela limitação ridícula que você tinha de $500 quando você trazer algum produto do exterior. Que produto, que equipamento de informática que custa menos do que $500 nos Estados Unidos ou em qualquer lugar? E aí você tem que pagar um imposto extremamente ridículo, não é? Porque você está querendo favorecer uma indústria nacional que não existe. Então, eu acho que a gente precisa, aqui o Mário Andrade falava, né, tirar o manto diáfano da fantasia e entender, o Brasil precisa tomar jeito com relação à tributação e entender que não é tributando mais um produto que era baratinho que vai resolver o problema do país e que vai, sob a alegação de alguns grupos que têm interesse em cobrar tributo, resolver o problema de industrialização do país, porque não é isso. O Brasil precisa... E vai prejudicar o mais pobre, né, professor? Eu comprava na AliExpress. Até fui o dia mais feliz da minha vida quando eu comecei a receber as coisas da AliExpress. Às vezes demorava 28 dias, mas me impressionava que o negócio chegava, né? Porque ficava parado nesse sentido. Mas, novamente, a gente vive num sistema meio de fantasia em que os problemas efetivos jamais são tratados. Então, o que a gente precisa resolver nessa história toda é daí que a gente vai realmente destravar o crescimento industrial brasileiro? Não vai. Isso é uma enganação que a gente observa e que vem sendo pregado já há bastante tempo. Professor, sempre muito bom, o tempo passa rápido aqui, infelizmente, né? Eu já vou ter que me despedir e encerrar. Já acabou, professor, você acredita? Eu vou chorar um pouquinho mais de tempo. Fala então, vamos lá, professor. Deixa que depois briguem comigo, não tem problema. Não, veja só, a visita foi boa, né, do presidente Lula à China, né, afinal, se tenta aí, ele tem um problema grave, né, se você olhar para o BRICS, o homem doente do BRICS é o Brasil, viu, Paula? A China e a Índia cresceram economicamente, a Rússia não cresce economicamente porque entrou numa guerra, aí que a gente está vendo as consequências disso, mas que o homem doente do BRICS é sem dúvida do Brasil, que não cresce. E não cresce porque algumas das medidas que impediram
investimento do Brasil foram adotados pelo governo atual, quanto estava no governo, né? Nos 2 mandatos anteriores. Então, e aí está tentando buscar na China que conseguiu no passado de crescer economicamente a base aí de uma proximidade maior com o China. Eu espero que, de alguma forma, em algum lugar do futuro, alguém entenda claramente que a gente precisa tratar a China como parceiro e não como cliente, e entender que daí é que vem as grandes oportunidades, e deixar este bloqueio intelectual e ideológico que permeia o Brasil, para que a gente entenda as coisas de uma maneira clara. No fim das contas, o que importa é dinheiro e o que importa é tempo. E tempo é dinheiro. E se a gente não entende isso muito claramente, nós não vamos a lugar algum. Professor, em 1 minuto, só para saber, né? Menos de 1 minuto. Brasil, afinal, é um anão diplomático ou um gigante de papel? Não sei qual opção que é a pior, mas é um anão diplomático, né? E muita gente vai reclamar porque eu vou falar isso, mas eu acho, primeiro, que o presidente Lula, na questão da paz aí que quis fazer com a Ucrânia, o presidente Lula não tem estatuto para isso. Não é? Até porque é só puxar a capivara e, globalmente falando, ninguém vai querer que um presidente que passou pela situação que ele passou venha aí assumir um protagonismo grande. Não é, o Lula, Mandela nunca foi e nunca vai ser. Em segundo lugar, você precisa de uma envergadura diplomática que o Brasil não tem, não é? Porque não é da nossa tradição e, exatamente, eu sempre comento isso, né? Quando o ministro de Relações Exteriores necessariamente é um funcionário de carreira, você já politiza toda a carreira diplomática do país e não pode ser assim. Não é? Você tem que ter ali como chanceler alguém que seja ligado politicamente ao país, mas que não venha da carreira, porque a coisa mais importante é que a burocracia seja apartidária. E a gente não vê isso acontecendo. Então, não tem envergadura e não tem aí estatura, porque a situação precisa aí pensar muito bem o que faz o Brasil se tornar aí, criar novos estadistas e ter lideranças efetivas, globalmente falando. Professor, muito obrigada. Prazer. Até semana que vem. Obrigado, Paula. Desculpa o incômodo, hein? Que incômodo, professor. Que isso. Sempre uma honra aqui pra gente. Muito obrigada. Grande professor Marcos